Olá, meus jovens, minhas jovens, tudo bem com vocês? Então, esse aqui é o vídeo do nosso primeiro método de integração para integrais que não são triviais, né? Ou seja, que não são aquelas integrais que a gente considera, né, imediatas. Primeiro método para as coisas que não são tão imediatas assim, que a gente tem que olhar, tem que pensar e depois fazer a conta. Lembrando que nós ainda estamos fazendo as coisas com as integrais indefinidas, né? A bagunça aqui ainda é indefinida, certo? Ou seja, tem que ter aquela constante lá para que a integral fique certa. Então, para você entender esse método da substituição, você tem que lembrar do que é a regra da cadeia e como que funciona a regra da cadeia, porque ele é baseado na regra da cadeia, certo? Então vamos lá. Então, fazendo uma revisão aqui, né? Quando você tem lá duas funções que você pode fazer as derivadas, né? E aí você deriva a composição das duas, né? Você tem que a derivada é a derivada da de fora na função de dentro, vezes a derivada da de dentro, certo? E o que a gente pode fazer? A gente pode pensar nisso daqui agora em termos integrais, né? Quando você faz a integral aqui em ambos os lados, né? Aí você integraria desse lado aqui, né, com relação a x ainda, e aqui integraria com relação a x ainda, certo? Porque como tem uma igualdade, né, se você faz uma coisa de um lado, você tem que fazer do outro. Então essa coisa aqui vira isso daqui, ó, a integral da derivada desse troço vira a integral desse troço aqui. O que a gente pode pensar, né? Aqui, né, qual função que é uma primitiva, né? Para isso daqui. Qual é uma primitiva? Então, a função que você está integrando é o que, né? A derivada de f de x de g, ou de f de g de x. Então, uma primitiva é a própria f de g de x, né? Essa aqui é a primitiva, né? Tudo bem? Porque na hora que eu derivar isso daqui, vai dar isso daqui, né? E aí, esse lado aqui, ó, fica dessa forma, né? Presta atenção aqui nesse quadradinho aqui, ó. Esse quadradinho está te dizendo o seguinte, ó. Quando você tem a derivada, né? Desculpa, quando você tem a integral de uma derivada assim, que tem uma função vezes a derivada de outra coisa, né? A primitiva é o f dessa coisa. Aqui nesse caso esse fzinho aqui, certo? Então tá vendo, ó, ele é calma que ainda não é o método da substituição ainda não. A gente só está escrevendo a regra da cadeia com a notação de integrais, certo? Então quando você vai integrar uma regra da cadeia, você tem que pensar, né, reversamente em qual composição que deu origem àquela regra da cadeia. Basicamente é isso. De boa? O método da substituição é um pouquinho mais geral do que só essa da derivada, mas a gente vai chegar lá daqui a pouco. O que a gente vai precisar? A gente vai precisar de entender de volta, além da regra da cadeia, o conceito de diferencial, certo? Lembra lá? Aqui está o desenho, né? Essa daqui, eu vou botar aqui de verde, é porque está pequeno, né? Essa daqui seria a f e essa daqui seria a reta tangente, né? Isso aqui eu vou anotar aqui, ó. Reta tangente. Então, o que acontece? Quando você vai e faz aqui, ó, um pontinho, aqui tem um h, certo? Aqui é x0 mais h, tá? Então, quando você vai olhar, né, essa distância daqui para cá, ó, isso daqui seria a variação na f, né? Deixa eu tá com um ângulo errado ali. Isso aqui seria uma variação na f. O que é a diferencial, né? A diferencial da f é o que? Essa aproximação desse troço, né, pela reta tangente. Então, quando você caminha em cima da reta tangente e olha para cá, né, aqui você tem esse diferencial aqui, ó, né? Isso daqui que seria esse diferencial aí, né? E aí o que acontece? Esse diferencial, que é uma pequena variação na f, ele vai ser o que? A derivada da função vezes
uma pequena variação no x. Lembra que esse aqui que seria o seu dx aí, certo? Então, como ele é em cima da reta tangente, ele é uma coisa que é linear, né? Então, se você for olhar aqui, ó, a tangente desse ângulo aqui é esse cateto oposto sobre o cateto adjacente, né? Então, deixa eu ver se não fica confuso aqui. Eu vou tentar ver se não vai ficar confuso. Se ficar, eu vou arrancar fora. Então, você tem que o cateto oposto sobre o cateto adjacente é igual a tangente, né, do ângulo. E aí você pode escrever isso daqui, quando a função é diferenciável, você pode fazer isso daqui. O que isso está falando? Está falando o seguinte, ó, você consegue medir variações na f em termos de variações no x. Que variações, né? São as variações no x vezes um número que é a derivada, certo? Não sei se ficou confuso, vamos ver o próximo slide aqui. Então, olha só. Então, a gente pode, né, fazer a definição da diferencial, né? Que aqui eu vou anotar aqui, né? Variações em f. E aqui são variações em x. Então, as variações da f ficam definidas em termos de variações do x. Só que a gente não vai mais precisar só da parte que é df dx, a gente vai precisar de umas outras funções. Então, ó, o que é importante é essa daqui, ó. Se você tem que um número u, ele é uma função de x, então a gente consegue medir pequenas variações desse u em termos de variações desse x. Essa aqui que é a boa, certo? Então, olha só, se você tem aqui que esse u é uma função de x, então a diferencial de u é a diferencial de x vezes um f' vezes um número, que é a derivada, né? Que aqui está falando. Então, a gente pode medir variações em u através de um múltiplo de dx, tá? Aí você fica, tá, professor, ok. Sei que isso vai me ajudar em resolver uma integral, né? No próximo, esse aqui que é o método da substituição. Então, ó, faz de conta que você quer integrar esse trambolho aqui, que é uma f de g de x vezes g' de x dx, certo? Sabendo que uma primitiva dessa f aqui é f de x, certo? Então, quando você olha para cá, ó, você é quase uma regra da cadeia, né? Certo? Quase uma regra da cadeia. Então, o que acontece aqui? Não tem o f', né? E a coisa que você sabe é, eu sei fazer a primitiva da f. Quem é que está te atrapalhando? Esse termo aqui, o g' multiplicando, né? Esse g' aqui está meio esquisito, certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar uma substituição de variáveis para conseguir enxergar essa integral de uma forma mais simples. Então, olha só, como é que você faz isso? Quando você olha para cá, você vê que a f ela está, né, em função da g. Você tem f de g e o g'. Então, olha só, se você faz que u é igual a g de x, como que ficam pequenas variações de u em relação a x, né? A diferencial de u é g' de x dx, certo? E esse g' de x dx é justamente esse carinha que estava lá, ó, certo? Então, olha só, eu uso que u é igual a g e a diferencial de u é esse trambolho. Quando você olha para cá, ó, então essa integral a gente pode mudar a variável, por isso que é uma regra de substituição. Você muda a variável de uma forma que a gente diz que é diferenciável, né? Então, olha, você tem que a integral de f de g de x vezes o g' de x, né? Quando você olha para cá, ó, esse termo aqui, né? Ele é o du. E a g de x é o u, né? Então fica essa integral aqui, eu posso escrevê-la toda em termos de u. Então fica a integral de f de u, esse g' de x dx é du.
Só que, pelo enunciado, você sabe a primitiva da f, que é esse fzão. Então, se a integral de f de u, quem que você deriva que dá esse troço? Essa f, né? Mais uma constante. O que é o u? G de x. Então, aí você consegue resolver a integral. Esse é o método da substituição. Você encontrar quem que você vai substituir, ó. Né? A substituição é esse trambolho aqui. Você encontrar uma g, chamar ela de outro nome, substituir para simplificar a integral, né? Essa daqui é o que a gente chama de, né, a integral simplificada. Simplificada. E aí, a partir dessa coisa que é mais simples, você resolve a integral e volta para a variável original, que era x. Certo? Não entendeu? Pausa, volta aí que vamos fazer uns exemplos. Aqui tem umas dicas, né, do que você tem que fazer para resolver. Então você procura esse termo aqui, ó, g' de x dx. Vai ser sempre g? Não, né? Você vai olhar aí na sua variável e vai procurar uma derivada lá dentro. Se tem essa derivada vezes o dx, você vai procurar a função g dentro da integral. Se aparece as duas, então o método que você vai resolver é a substituição, certo? Se só aparece isso daqui, mas não aparece a g lá dentro, aí é outro método. Beleza? Então você tem que identificar essas duas coisas, né, para fazer a substituição. De boa? Vamos fazer uns exemplos aqui, ó. Então deixa eu abrir uma outra página daqui que eu vou precisar, né? Então vamos fazer a primeira, integral de 2x cosseno de x ao quadrado mais 1 dx. Vou deixar de outra, não, vou deixar de verde. Integral 2x cosseno x ao quadrado mais 1 dx. Bom, então você tem cosseno de x ao quadrado mais 1, certo? E aqui, ó, você tem 2x. Tá, quando você olha para cá, isso aqui é uma primitiva, né? Que é uma integral imediata, daquelas que você olha assim, pô, se eu derivar o seno, então dá o cosseno, né? Não vai ser, né? Não é imediato, porque se você botar assim, ah, eu acho que a primitiva ia ser seno de x ao quadrado mais 1. Certo? Não, pior que é, né, cara? Do jeito que está aqui vai ser, né? Porque a derivada é cosseno de x ao quadrado mais 1 vezes a derivada de quem está dentro, né? 2x. É, pronto. Eu já fiz, né? Isso daqui seria uma primitiva para esse troço. Tá. Mas calma. Vamos fazer pelo método da substituição, identificando aí quem é g, quem é o u, né? Então olha só. Quando você olha para essa função que está dentro do cosseno, você olha daqui, é x ao quadrado mais 1, e você vê que a derivada dela está aqui fora, né? Então, ó, esse troço aqui, você poderia chamar que é a g de x. Né? Eu vou chamar da letra certa, eu gosto de fazer como sendo u, tá? E aí, ó, isso daqui que você tem é o seu du, né? Olha só. Se u é igual a x ao quadrado mais 1, então a diferencial de u vai ser a derivada daquilo, né? 2x dx. O que a gente pode escrever então? Eu vou escrever na ordem mais bonitinha. Essa integral aqui, ó, você vai botar assim, cosseno de x ao quadrado mais 1. Aí eu já vou deixar até diferente aqui, ó. 2x dx, né? Porque esse troço aqui vai virar o seu u, né? Então na hora de resolver você vai botar assim, ó. Substituição. Você vai fazer uma substituição. Então, você vai fazer que u é igual a x ao quadrado mais 1 e a diferencial de u, 2x dx. Aí essa integral ali de 2x dx vai virar o que? A integral em u. Então fica cosseno de u e o 2x dx é o du.
Agora você sabe quem é uma função que é a derivada da cosseno de u, né? Então você sabe que é seno de u mais uma constante. Vou botar para cá. Só que a integral em si, a original, não está em termos de u, né? Está em termos de x. Então você vai voltar, como u é x ao quadrado mais 1, essa integral é seno de x ao quadrado mais 1 mais c, né? Que é o que eu fiz ali, mas eu fiz já olhando, né? Então eu olhei para cá e já sabia que era a primitiva, certo? Deixa eu ver quanto tempo de vídeo tem aqui, meu Deus do céu. 15 minutos? Tá. Então eu vou deixar aqui, ó, para você fazer os próximos exercícios, né? E aí eu vou fazer esse exercício aqui em outro vídeo, em outro momento com vocês. Tá bom? Não vou fazer agora não, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Então tentem fazer esses exemplos aqui e depois a gente conversa para tirar as dúvidas, certo? Um abraço, pessoal, até mais.